Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estamos iniciando hoje nossa exposição bíblica no livro de Oséias. Oséias é um profeta super interessante, por quê? Porque ele viveu na mesma época do profeta Miqueias, na mesma época do profeta Isaías e na mesma época do profeta Amós. E muitos estudiosos desconfiam que, inclusive, Jonas foi contemporâneo da sua época. Por quê? Porque ele nos fala aqui de 5 reis. Um de Israel, que é Jeroboão II, que reinou de 792 até 753 a.C. E aí ele fala de 4 reis de Judá. O rei Uzias começou a reinar na mesma época de Jeroboão, e os seus descendentes até o rei Ezequias. Ezequias vai reinar até 696. Então, você percebe que Oséias está situado numa faixa muito grande. Pela limitação da idade, o que os estudiosos entendem? Que o ministério dele ocorreu entre 760 e 710, pegando todos esses reis. Que mais que é importante? Oséias vai trazer uma figura espiritual da idolatria. E a idolatria na Bíblia é chamada de prostituição. Então, Oséias, nós vamos ver, ele vai se casar com uma prostituta, como um tipo. Oséias representa Deus e a prostituta representa o povo de Israel. E a sua profecia é contundente. O próprio nome Oséias já quer dizer salvação. Nós temos um outro Oséias importante na Bíblia. Quem? Josué, o grande general Josué. No texto que aparece dos espias, a primeira citação dele é com o nome de Oséias. E aí, Moisés, quando vai comissionar Josué, Moisés muda o nome de Josué, de Oséias para Josué. O nome Oséias e o nome Josué têm a mesma raiz do nome Jesus, Yeshua. Tudo apontando para a mesma coisa, a salvação de Deus. Fora essas informações, é interessante o seguinte: Oséias, ele mostra quando ele pregou, para quem ele pregou. Porém, o alvo principal da profecia dele, mesmo falando ao Reino do Sul, o alvo principal da profecia dele é o Reino do Norte. Ele faz avisos proféticos para o Reino do Sul? Faz, mas o alvo é Reino do Norte, tornando ele e o profeta Amós os principais profetas que profetizaram para o Reino do Norte. E o legal do ministério de Oséias é que ele não dá mais nenhum detalhe sobre ele. Nós não temos muitas informações sobre ele. O que nos mostra que a atividade profética dele realmente foi de uma pessoa simples, levantada por Deus, e o alvo dele era o seu ministério. A marca de Oséias é a obediência. O que nós aprendemos com Oséias? A obediência. Nós vamos começar a ver isso nessa noite. A narrativa continua. Peraí. Senão derruba. Versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias,
Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Até aqui. Olha que interessante. Primeira ordem de Deus. Oséias vai se casar com uma mulher de prostituição. Isso aí choca. Isso aí bagunça a cabeça do leitor. Que o leitor fala, como que Deus pode mandar um profeta, um homem santo, um homem consagrado, casar-se com uma prostituta? Primeira coisa, o texto explica, ó, a terra, Israel, Judá, se prostituiu. É um tipo, é um símbolo. Como que os estudiosos veem isso? Tem a primeira turma que acha que isso aqui, Oséias, nada mais é que uma poesia. E nada mais é que um símbolo. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade nessa visão. Tem uma segunda visão que diz o seguinte, que quando Oséias se casa, a sua mulher era uma mulher séria. E que ela veio a se prostituir depois. Muita gente boa pensa assim. Por exemplo, o grande pastor John MacArthur pensa assim. E aí tem a terceira visão, de que Oséias realmente foi levantado por Deus para casar-se com uma prostituta. Eu acho que a terceira visão é a melhor, porque eu sempre procuro interpretar o texto bíblico cabendo sempre dentro do literal. Por que também que eu penso isso? A Bíblia não proíbe o casamento com prostitutas no Antigo Testamento. A Bíblia só proibia o sacerdote de casar com uma prostituta. Oséias não era sacerdote, Oséias não era levita. Então ele poderia sim se casar com uma prostituta. E nós percebemos nas Bíblias alguns fatos difíceis. Por exemplo, o profeta Isaías andou 3 anos nu. Quando você pensa em 3 anos nu, não é o nosso nudismo ocidental, sem roupa nenhuma. Ele andou nu sem a sua cobertura de cima, ele andava só com a roupa de baixo. Mas isso naquela época representava a mesma coisa que você andar sem roupa nenhuma. Por exemplo, Deus fala para Ezequiel assar sua comida sob fezes humanas. Aí Ezequiel fala, Senhor, eu nunca comi nada contaminado. Deus fala, então tá bom, vou quebrar seu galho, você vai fazer sob fezes de vaca. Como que era isso? Tinha o fogo, em cima do fogo colocava fezes de vaca seca, e longe da comida, da brasa, colocava a comida. Então nós temos que entender o que o texto está dizendo. Outro detalhe, pode ser que a esposa de Oséias era uma prostituta cultual, ligada ao culto de Baal. Nós vemos na literatura daquela época muita contaminação. O culto a Baal só foi terminar em Israel depois do exílio babilônico. Tanto é que quando Jesus veio à terra, não havia problema de seguir a lei. O povo tinha sido tratado, e aí eles tinham outro problema, seguiam a lei até de uma maneira errada. Então pode ser que Gomer, que é o nome da esposa de Oséias, era uma prostituta cultual. Aí você fala, nossa pastor, que bom, será? Porque no culto a Baal havia verdadeiras orgias no seu culto, e havia prostitutas cultuais e prostitutos cultuais. Entendeu? Agora, qual é o ponto para nós aqui? Nós não sabemos exatamente. Mas o ponto é o que Deus está querendo nos ensinar através dessa história tão marcante.
mesmo crendo que Osés se casou com uma prostituta, é uma opinião pessoal minha. O meu foco aqui não é esse, o meu foco aqui é a prostituição espiritual de Israel. Essa prostituição pode estar sendo repetida hoje pela igreja. Ah, pastor, mas na igreja evangélica não tem ídolo. É, irmão, mas ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Ídolo não é apenas uma estátua. Por exemplo, Jesus fala de um ídolo que se contrapõe ao amor a Deus, que é Mamon, o Deus do dinheiro. Nós temos pessoas que idolatram pessoas. Tem gente, eu conheço pessoas que deixou de vir para a igreja por causa do filho. E isso é idolatria ao filho. Pessoas que deixam de vir para a igreja por causa do trabalho. E isso é idolatria. Então, quando você traz o conceito de idolatria para tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração, você está com o conceito correto. Olhem para mim, deixa lá. Você está com o conceito correto. Entenderam? Qual que é o cuidado de você? A prioridade da minha vida, qual é? Quem é o primeiro que está na minha vida? As minhas ações e a minha escala de valores refletem que Jesus é o primeiro? Então, o livro de Oséias vai nos levar a pensar em muita coisa. Por exemplo, estávamos conversando hoje antes do culto, que nós estamos tendo um conflito lá em Israel. Esse conflito pode ser violento. Pode. Mas veja, será que as pessoas estão buscando a vontade de Deus nisso? Será que as pessoas estão preparadas? Por exemplo, as pessoas que morreram sem Cristo, para onde elas foram? Para o inferno. Será que as pessoas estão pensando, e se isso acontecesse com meus entes queridos? E se isso acontecesse com pessoas que estão do meu lado, e eu sequer evangelizei? Eu sequer falei do amor de Deus para elas? Eu sequer falei do destino eterno, terrível, para que os incrédulos têm? Normalmente, nós temos o hábito de se atentar ao fato. Mas isso é superficial. Na verdade, eu tenho que transcender o fato e ver o que eu tenho que fazer biblicamente em relação àquilo. Qual é o grande problema? E para você ir embora daqui pensando, hoje, talvez aqui nessa sala não tem nenhum grande idólatra com aquele ídolo gigante. Mas talvez nós temos deixado a nossa mente tão confusa e tão ocupada com coisas que não são o reino de Deus, que isso tem se transformado em pequenos ídolos. Em geral, eu conheço a vida de vocês, eu não vejo nada gritante. Mas a pergunta que só você pode responder é: até que ponto que eu não tenho ídolos no meu coração que tem atrapalhado a minha entrega e o meu serviço completo a Deus? Quando eu leio o livro de Oséias, essa é a verdade que salta do texto. E é com essa verdade que eu tenho que lidar, porque esse livro chegou até mim hoje. Fazem 2.700 anos que ele foi escrito, mas eu tenho que lidar com ele hoje. E hoje a pergunta é: a quem você serve de todo o seu coração? De fato. Não de palavras, porque de palavra todo mundo pode falar tudo. Mas de fato, realmente, Jesus é o primeiro na sua vida? Isso é uma coisa que você tem que responder lá no seu travesseiro. E essa resposta tem que vir do profundo do seu coração. E você tem que pedir luz do Espírito Santo. Porque só através da luz do Espírito Santo eu posso entender as minhas misérias. E posso entender aquilo que eu estou errando. Apenas o Espírito Santo pode revelar essa verdade. Amém?
Vamos continuar. Versículo 3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia, não, do 5 eu leio depois. Até aqui, veja. Ele se casa com Gomer, filha de Diblaim. Não temos mais nenhuma informação além de que ela é prostituta. Ela concebe dele. E aí ela tem um filho, ele tem um filho chamado Jizreel. Jizreel está ligado ao quê? A casa de Jeú. Quem foi Jeú? Foi aquele rei que matou Jezabel. Nós estudamos juntos no livro de Reis. Jeú obedeceu a Deus? Obedeceu. Jeú matou os sacerdotes de Baal? Matou. Jeú matou Jezabel? Matou. Jeú matou os descendentes de Acabe? Matou. Só que Jeú se excedeu na sua vingança. E Jeú fez uma verdadeira chacina. E matou gente que não devia. E o que acontece? Jeú tem que responder isso para Deus. Lembra, os homens cumprem a vontade de Deus, sempre. Porém, eles são responsáveis por seus atos. A Bíblia está recheada de exemplo. Nós vemos muito isso no livro de Reis, e o próprio Jeú é assim. O que ele fez ali foi correto? Em parte foi, mas em parte ele exagerou. E a sua descendência responderia por isso. Como? Olha que interessante. Como Deus é justo para agir. A maior dinastia do Reino do Norte foi a dinastia de Jeú. As dinastias do Reino do Norte não eram legítimas, porque elas não vinham da casa de Davi. Mesmo assim, Deus permite que a dinastia de Jeú dure, se eu não me engano, 103 anos. Por quê? Por causa das coisas boas que Jeú fez. Além do que, ele permite que o bisneto de Jeú, Jeroboão II, se torne o rei mais poderoso do Reino do Norte. Sendo inclusive um instrumento usado para o crescimento do Reino do Norte, para a prosperidade do Reino do Norte. Nós estudamos isso junto há um mês atrás. Só que o filho de Jeroboão II, Zacarias, em 752 a.C., com 6 meses de governo, ele é assassinado. E aí nós vimos juntos os seus sucessores, Peca, Pecaías, Manaém, Oséias, que é um outro Oséias, usurpam o trono. Olha que fato interessante. Na narrativa, Oséias cita apenas Jeroboão. Os outros ele não dá nem o nome. Por quê? Porque eles usurparam o trono através de assassinato, de homicídio, de chacina. Para vocês terem uma ideia, Manaém, ele numa cidade que ele tomou, se eu não me engano foi Tifsa ou Tirsa, algo assim, ele simplesmente pegou todas as mulheres grávidas e fendeu elas ao meio. Desnecessariamente. Então, para Deus, a linhagem acabou em Jeroboão. A partir de Jeroboão ele já nem considera mais. Porque olha que interessante, da onde que veio a legitimidade de Jeú para assumir o trono? Ele não era da descendência de Davi. Se não é da descendência de Davi, é ilegítimo. A legitimidade veio de um profeta chamado Elias,
que recebe uma ordem para ungir Eliseu como profeta e Jeú como rei. Quer dizer, mesmo a linhagem sendo uma linhagem legítima, não ligada a Davi, Deus comissiona Jeú e seus descendentes a serem praticamente a última dinastia descendente de Israel, e que inclusive Deus usou essa dinastia para abençoar o povo. Porque mesmo o povo sendo idólatra, Deus no seu amor cuidou muito desse povo. Deus na sua misericórdia cuidou muito. Inclusive a Bíblia fala, nós estudamos juntos, que o reino de Jeroboão II cresceu porque ainda não havia chegado a hora de Deus trazer seus juízos sobre o povo. Tudo isso eu vejo o quê? Maestria, uma mente brilhante. Porém, a linhagem que foi iniciada através da unção que o profeta Elias fez, vai terminar de maneira trágica, com Zacarias, tataraneto de Jeú, sendo assassinado com 6 meses de governo. Amém? Versículo 5. E naquele dia quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. O que Deus está falando aqui? O vale de Jezreel, talvez os irmãos não estejam identificando. Mas ele nada mais é que o vale do Armagedon. Nada mais é que o vale de Meguido. É o vale onde aconteceram as grandes batalhas de Israel e de Judá. É o vale pelo qual os assírios, na figura do imperador Sargão II, vão vir e vão tomar Israel. E Samaria, depois de um cerco de 3 anos, vai cair. E Israel, como reino, vai deixar de existir. E eles vão ser levados cativos. O que Oséias está profetizando aqui? A queda de Samaria. Primeira profecia, dinastia de Jeú vai cair. Cumpriu. 752. Segunda profecia, Israel e Samaria vão cair. Cumpriu. 722. Lembrando que a palavra dos profetas do Antigo Testamento era infalível. Nunca errava. Porque ela era pura palavra de Deus. Sem interferência de homens. Amém? O texto continua. Versículo 6. E tornou ela a conceber. Deu à luz uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-se da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Até aqui. Olha que interessante. Aqui nasce a segunda filha. Lo-Ruamá quer dizer não amada. Entendeu? Desaventurada. Que é o povo de Israel. E o que Deus fala? O tipo de juízo que ia acontecer. Tirou tudo. Arrancou o reino do norte com raiz e tudo. Para nunca mais. Por quê? Porque o reino do norte só teve reis desobedientes a Deus. O reino do norte, o tempo todo, adorou os bezerros num culto falsificado em Betel e em Dan. E em outros santuários que tinha no reino. Deus fala que ia tirar tudo. Deus veio e tirou tudo. Qual é a diferença? A diferença é com Judá. Olha o que o versículo 7 diz. Mas a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Até aqui. O que Deus está falando? Olha que interessante. O imperador assírio que derrubou Samaria foi Senaqueribe.
Quando ele veio da campanha militar, ele não só derrubou Samaria, quando ele marchou sobre Jerusalém e cercou Jerusalém. Quem era o rei de Jerusalém? Ezequias, o bondoso rei Ezequias. Quem era o profeta principal em Jerusalém? Isaías. Nós vamos estudar junto, acho que daqui a 1 mês, 2 meses, nós vamos chegar nessa história. O que aconteceu? Eles cercaram a cidade, o cerco era intransponível, o aperto da cidade foi grande, só que o profeta Isaías falou o seguinte, olha, Deus vai dar o escape. Só que o profeta Oséias também já tinha profetizado sobre isso. O que o profeta Oséias falou? Eu vou livrar Judá. Mas não vai ser pela espada, não vai ser pelo arco, não vai ser pelo poder do seu exército. Essa profecia é confirmada por Isaías. Essa profecia se cumpre numa noite, quando o anjo do Senhor veio e feriu 185 mil homens do exército da Síria. Essa profecia tem confirmação histórica em dados arqueológicos. Só que em vez deles dizerem nos documentos que foi um anjo, eles dizem que foi uma peste que matou. Pode até ter sido, mas quem mandou a peste? Quem feriu? O termo da Bíblia é: o anjo do Senhor feriu 185 mil homens. Por que Judá foi livrado? Primeiro, o juízo de Judá ia acontecer 136 anos depois da queda de Samaria. Samaria caiu em 722, Jerusalém caiu em 586. Por que isso? Porque Judá alternava reis bons e reis ruins, reis bons e reis ruins. Ezequias era um dos reis bons. O que aconteceu com Judá quando caiu? Eles ficaram 70 anos no cativeiro. E depois de 70 anos, em 539, no edito do rei persa Ciro, é dada a ordem de retorno a Israel. Ué, pastor, não entendi. 70 anos como? 586 para 539, não dá 70. Dá menos, não dá? Quanto que é 586 menos 539? 47 anos. Você fala, ué, a Bíblia está errada? Não. A primeira deportação aconteceu em 609. 609 menos 639, 70. Quem provavelmente estava na primeira deportação? 2 profetas, Daniel e Ezequiel. Essa profecia de Oséias também se cumpriu. Deus dando livramento para Judá, porque 1 século e meio depois ia cair. O interessante é que você vê a precisão. O interessante é que quando a gente consegue contar a história dessa forma, você entende o grande plano de Deus. Nós aqui, de uma maneira rápida, corremos 2 séculos de história, decretada por Deus. E Deus cumprindo tudo certinho, conforme o seu desígnio. Aí eu pergunto para você, as partes da sua Bíblia que ainda não se cumpriram, você tem confiança que vão se cumprir? Eu tenho, com certeza. Tudo certinho. Amém? Vou avançar mais um pouquinho, versículo 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruhamá, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. O que acontece? Aqui parece que esse filho Lo-ammi já não foi filho de Oséias. Por
por causa do nome dele. Você não é meu povo, você não é meu filho. Nós não sabemos exatamente, mas vários dos estudiosos, e eu concordo com isso, acham que esse filho aqui já foi o filho do adultério. Por quê? Está representando o adultério de Israel, espiritual, no adultério de Gomer, esposa de Oséias. E Deus está falando para o reino do norte, ó, vocês não são mais meu povo. E o reino do norte vai ser arrancado. E aí você pergunta, pastor, onde é que estão as tribos do norte? Nós não temos condição de saber onde estão as tribos do norte. Eu tenho bastante documentação, mas eu não pego tudo. No próprio livro do profeta, no próprio livro de Neemias, que não era profeta, e de Esdras, que era sacerdote, eu tenho documentação ali. No livro de Crônicas, também eu tenho documentação ali. Mas eu não tenho como saber onde estão totalmente as 12 tribos. Mas eu tenho como saber uma coisa. Romanos 11, Paulo fala que o Israel verdadeiro, aquele que vai crer em Jesus, será salvo. De todas as tribos. Para que não se apague também nenhuma lâmpada. Isso daí não está no texto, está em outros textos. Mas das 12 tribos vai ter gente salva. Deus tem poder de saber onde está cada cidadão da tribo? Tem. Mas a questão aqui é quando Deus se volta contra o seu povo. E fala, ó, vocês não vão ser mais meu povo. E isso é uma das aplicações sérias desse texto de Oséias. O Deus de amor, o Deus justo, o Deus todo-poderoso, chegou para o seu povo e falou, vocês não são mais meu povo. Israel, da antiga aliança, era eleito? Sim. E Deus rejeitou eles. Fala, pastor, mas e a eleição? Veja, o próprio apóstolo Paulo fala que o verdadeiro israelita é aquele que pela fé é justificado diante de Deus. Então eu tenho o povo étnico, a raiz étnica, mas eu tenho o verdadeiro israelita. Vou te dar alguns nomes de verdadeiros israelitas. Pedro, Paulo, José de Arimateia, Barnabé, verdadeiros israelitas. Tiago, porque eles creram no Messias. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir, nem conter-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Até aqui. Olha que interessante aqui. Por que a destruição aconteceu? A destruição aconteceu por causa da aliança mosaica. A aliança do Sinai. O povo de Israel foi para a idolatria. O que Deuteronômio 28 fala e 29 está fora. Mas tem só essa aliança de Deus com Israel? Não, tem uma mais importante, a aliança com Abraão. Que inclusive chegou até nós. Porque o descendente de Abraão, Jesus, nos salvou e é o nosso Deus. A aliança de Abraão vale até hoje. Lógico, nos seus principais aspectos. Olha que interessante, como a Bíblia é linda. Aqui eu tenho tensão entre duas alianças. A aliança de Moisés, Deus tem que punir. Porque eles transgrediram, correto? E ele tem que cumprir, porque ele é Deus. Ele não mente.
Só que aí eu tenho doce equilíbrio, aliança com Abraão. Deus pegou Abraão, colocou fora da tenda, no deserto, falou, olha para cima. A tua descendência será como essas estrelas e como a areia do mar. Então Deus, ao mesmo tempo, pune o povo, e de uma maneira que nós não conseguimos ter alcance, porque é só 1,5 kg de cérebro. Tamanho de formiga perto de Deus. Deus mantém as bênçãos sobre Abraão. Quando que ele vai cumprir plenamente isso? Na segunda vinda. Que vai acontecer 1 milênio e cumprir a eternidade. Ali todo Israel salvo vai entrar. Ali ele cumpre completamente. Está ligado também a esse texto. Eu pergunto, em que fase da história que nós vivemos até hoje, todo Israel foi salvo? Nenhuma. Eu pergunto, é uma profecia? Sim ou não? Deus pode mentir? Então, existem os eleitos dentro de Israel e eles vão ser alcançados. Como que isso vai acontecer? Via evangelismo, via igreja. O dia que você tiver a oportunidade de pregar para um judeu, pregue. Tem gente que é descendente de judeu e nem sabe. Aqui no Brasil está cheio de descendente de judeu que nem imagina que é descendente de judeu. Um dos países que mais veio judeu foi o Brasil e a Argentina. Entendeu? E nem sabe. Essa é uma coisa maravilhosa. Deus fala, ele cumpre. Deus pune, mas ele ama. E aí, para encerrar o capítulo, versículo 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Até aqui. Olha que interessante. Quem é essa cabeça aqui? Jesus, é o cabeça da igreja. Que vale de Jezreel é esse? Provavelmente, quando Jesus, no livro de Zacarias é citado que o Monte das Oliveiras vai se fender, dividido ao meio. Ele vai colocar um pé de cada lado do monte. E diante dele vai se abrir o vale de Josafá. Citado o quê? Na profecia de Joel que nós estudamos 2 semanas atrás. Provavelmente é aí que vai cumprir. Lógico que eu sei que talvez para os irmãos, isso que eu estou falando é um pouquinho complicado. Tem coisa na Bíblia que a gente precisa ser experimentado na Escritura, precisa ter o quadro. Mas os irmãos são inteligentes, são bem crescidos e têm o Espírito Santo, vão começando a construir esse quadro. Mas o que eu estou te mostrando, mais uma profecia se cumprindo. Joel falou. Oséias falou, Zacarias falou, apóstolo João falou, Apocalipse 19, nos últimos versículos. Percebe? O discípulo Mateus falou, julgamento das nações, parábola das virgens, parábola dos talentos. Falou desse dia. A Bíblia é toda amarrada. A história que começou lá em Gênesis 12. Quem não viu essa história, entra no canal da igreja. Nós temos Gênesis pregado versículo a versículo. Aquela história que começou em Gênesis 12 vai se cumprir a promessa toda de Deus até Apocalipse 22 e vai entrar pela eternidade. E vou te contar uma coisa legal. A história que começou em Gênesis 12, a minha foto e a sua foto estão lá. Pode inverter. A minha foto e a sua foto estão lá. Porque Deus assim decretou. Gira essa lâmpada aqui, ó, que escapou. Não, aquela, apagada, do luz. Essa aí, isso. Haja luz e houve luz. Aê.
Amém? Vamos a algumas aplicações. Veja. Gomer era uma prostituta. Será que o povo sabia que ela era prostituta? Prostitutas eram conhecidas naquela época? Sim. Tá. Oséias casou com ela. A Bíblia fala que também havia filhos da prostituição. Alguns intérpretes imaginam que Gomer já tinha filhos. Se isso é verdade, piora mais ainda o caso. Mas vamos supor que não seja verdade. Vocês concordam que a vida promíscua de Gomer era conhecida de todo o povo? Já pensou que lindo? Oséias andando de mãozinha dada com a prostituta, que traía ele o tempo inteiro. Como é que vocês acham que era a cara de Oséias? Será que ele era um cara feliz da vida? Falava, estou no auge da bênção? Vou te falar qual era a cara dele, era de vergonha. Naquela época não existia coisa mais vergonhosa do que ser casado com uma prostituta. Na verdade, pela lei, Oséias poderia matar ela apedrejada. Será que o povo não perguntava e falava, mas como é que é homem de Deus? Por que ele não mandou apedrejar? Não mandou porque a ordem de Deus era casar com ela e amar ela. E nós vamos ver isso na sequência do livro. Oséias vivia uma vergonha pública. Ah, pastor, não entendi. O que isso tem a ver comigo? Tem um monte de gente que tem vergonha na frente dos outros de que se identificar como cristão. E quando falam mal de crente, em vez de defender a igreja, ele abaixa a cabeça. Quando ele tem uma oportunidade de orar, ele fica quieto. Entendeu? É uma pessoa que publicamente não dá testemunho. É o famoso crente 007. Por quê? Porque tem vergonha, tem orgulho. E não se identifica. Aplicação que parte desse texto. Quando Deus te pede algo extremamente difícil e desconfortável, qual que é a sua reação? Ah, pastor, Deus nunca me pediu nada desconfortável. Será? Nunca. Você está me dizendo que em todos esses anos de evangelho, você nunca teve nenhum desconforto por causa do nome de Jesus? Deixa eu te responder, tem alguma coisa errada com a sua fé. Você está enganando você mesmo. Porque o próprio Jesus afirma em vários textos que nós teríamos luta, nós teríamos perseguições, nós teríamos problema por causa do nome dele. Se você nunca passou nada, não teve nenhum tipo de desconforto, tem alguma coisa errada com o seu testemunho cristão. Algum tipo de desconforto, seja na família, seja no trabalho, seja entre os amigos. Seja quando te tratam de trouxa. Vou dar um exemplo simples. Você vai no supermercado com 3 amigos do trabalho e te dão um troco de R$100 a mais. Aí você sai do mercado conversando com os amigos, falando do Atlético, do São Paulo, do Curitiba. De repente você olha e fala R$100. Os amigos falam, nossa, vamos almoçar. Não, rapaz, você tá louco? Vou lá devolver para a caixa. Você tá louco? Não, vou. Vai lá e devolve. Os caras falam, você é um trouxa mesmo. Foi a otária que deu. Isso é um desconforto. Se identificar como cristão. O que eu quero levar você a pensar? Será que eu não tenho sido omisso? Será que eu não tenho sido covarde? Será que eu não tenho tido problema porque eu estou me escondendo atrás de uma máscara de autoproteção? É algo que eu preciso responder. Eu e Deus. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja.
nossa última aplicação. Os irmãos têm um plano em Deus? Eu tenho. Eu tenho um plano em Deus. Com certeza. E quando o plano de Deus é contrário ao seu plano, o que você faz? Ah, pastor, quando o plano de Deus é contrário, eu vivo no auge da bênção. Ah, simples assim. Quer dizer que agora, em vez de você ser omisso, quando o plano de Deus vai contrário ao seu plano, entra em confronto direto, tá tudo bem, agora você mente para você mesmo. Sabe aquele cara, não, pastor, tá tudo jóia. Só que é tudo aqui, ó, garganta. Tá jóia nada, a pessoa está se moendo por dentro, está se enganando a si mesma. Irmãos, quando o plano de Deus vai contrário ao nosso plano, eu tenho que lembrar o que Jesus ensinou. Aquele que quer ser meu discípulo, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está ensinando? Todas as vezes que a vontade de Deus confrontar a sua, o seu papel é abrir mão da sua vontade pessoal e seguir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É fácil? Não. É difícil. Mas Jesus falou, aquele que quer vir após mim e não desagradar seu pai, sua mãe, as pessoas próximas, temos que estar preparados para escolhas difíceis. E isso aqui que eu estou falando é algo grande, mas se aplica às coisas pequenas. Por exemplo, eu estou com preguiça hoje, não quero ir para a igreja. Qual que é a vontade de Deus? Você vá. E aqui entra o segundo problema. Vocês concordam? Nós não aprendemos pela Bíblia que Deus é soberano? Nós aprendemos pela Bíblia que os decretos de Deus sempre vão se cumprir? Se eu resolver não obedecer à vontade de Deus, o que o Deus soberano vai fazer comigo? Vai tratar, vai lixar, vai moer, vai quebrar sua vontade, porque ninguém é mais duro do que Deus. Talvez parte dos problemas que você tem vivido é porque você está lutando com toda a sua força contra a vontade de Deus. A sua entrega a Jesus é parcial, o seu serviço a Jesus é parcial, o seu compromisso diário com Jesus é parcial. E como eu costumo falar, Deus não tem parte com frouxo. O Evangelho é para gente firme de verdade, é para gente posicionada. Se isso está acontecendo na sua vida, meu irmão, bota a mão na consciência, se arrependa e viva a vontade de Deus com toda a sua força. Que com certeza todos os tratamentos vão cessar e você vai ser abençoado por Deus e vai seguir em direção ao seu propósito e vai ser feliz. Amém? Vamos orar?